A espada e a tocha. Capítulo 7. A rainha. A jovem águia passou do meu lado. Eu sei o que você vai me dizer, declarei. A jovem águia olhou para mim com as sobrancelhas levantadas, e então continuou o que havia começado a dizer. As coisas estão acontecendo mais rápido do que imaginei. Pela primeira vez eu não quis voar mais alto para ver mais longe. Eu não estava preparada para ver o que vi. Preciso reunir as outras águias e encontrar o nosso pai. O futuro é muito sombrio. Continue em frente e eu o verei logo. Ela se foi antes que eu pudesse protestar. Lamentei por ter me apressado em falar, dando a entender que já sabia o que tinha a dizer. Eu sabia que suas notícias eram ruins, mas não conhecia os detalhes. Meu estúpido orgulho, pensei. Decidi não tentar fazer isso novamente. Isso sempre pareceu me custar conhecimento. Continuei a andar, brandindo a espada e segurando a tocha o mais perto possível, curioso por saber o que a jovem águia havia visto. Então, cheguei à estátua de uma senhora. Ela era surpreendentemente linda e presumi que havia sido uma rainha inglesa. Quando a olhei de perto, meu coração quase parou. Não só reconheci muito bem o seu rosto, mas também ela estava viva e apontando seu cetro em minha direção. Águias pousavam nela e estavam ao redor de sua base, como normalmente fazem os pombos em volta de estátuas. Todos eles também estavam olhando para mim. Quando ela falava, era com uma dignidade que eu conhecia muito bem, e ela ostentava uma autoridade que me fazia tremer. Você é a garotinha que deixei no vale. Como chegou aqui e como pode ser um monumento? Gaguejei. Ela não respondeu, mas olhou curiosamente para mim. Uma das águias então falou. Você se esqueceu de que o tempo aqui não é igual ao da esfera terrena? Entretanto, essa não é a garota que você viu, mas uma descendente desta senhora. Virei-me então para a senhora e disse: Sinto muito, fiquei surpreso quando a vi, já que vocês são muito parecidas. A importante senhora parecia indiferente ao que eu disse e continuou a apontar seu cetro em minha direção quando começou a falar. Você despertará as mães para a glória do chamado que elas têm? Você dará às minhas filhas espadas e tochas? Elas são as únicas que mantêm as tochas vivas e manejarão a espada com sabedoria. Minhas filhas deterão a morte e trarão de volta a vida. Fiquei sem fala, apavorado. Suas palavras surgiram com autoridade e nobreza que eram tão belas quanto ela. Eu não queria que ela parasse de falar, porque suas palavras eram tão estimulantes. Você é Elizabeth? Perguntei. Não. É Maria, a mãe de Jesus? Fitando-me com um olhar amoroso, porém firme, o sorriso mais acanhado pareceu passar por seus lábios enquanto respondia. Você me conhece. Elizabeth me conheceu. Abraão procurou por mim. Eu não sou Maria, mas também sou como uma mãe para Jesus. Sou Jerusalém. Sou sua mãe também, porque sou a mãe de todos os que adoram em espírito e em verdade. Enquanto eu olhava para ela, pensei no quanto parecia ser a própria maternidade em toda a sua glória. Suas palavras não só expressavam verdade, mas também vida, esperança, coragem e força. Era impossível imaginar que haveria uma mulher mais atraente, e não obstante não havia nenhum sinal de sedução ou de atração sexual. Eu só queria estar o mais perto possível dela. Sua presença era tão amorosa e convidativa que comecei a me aproximar. Não conseguia parar de me perguntar como alguém com tanta luz poderia estar nesta avenida dos monumentos e não despertar a cidade inteira. Por que você está aqui? Por que está nesta cidade? Perguntei. Como alguém com tanta graça e vida poderia estar nesta avenida? Por que não há multidões sentadas aos teus pés?
Os homens fizeram muitos monumentos para mim, mas eu nunca morri. Muitos tentaram levar-me de volta à terra, principalmente aqueles que se sentavam aos meus pés, tentando me usar. Eles tentam levar-me por meio de suas próprias obras, e não pela fé, que tão somente pode estabelecer-me. Você pode me ver como faz agora por causa da visão que tem. Se sua visão fosse maior, eu seria ainda mais para você. Na verdade, você só está vendo um pouco mais de mim do que aqueles que só veem uma estátua de bronze. Há alguns nesta cidade que começaram a me ver como algo mais do que uma estátua. É por isso que estou viva aqui. À medida que a visão deles aumenta, serei revelada cada vez mais. Quando eles começarem a crer em sua visão com o coração, e não só com a mente, eu me livrarei desta avenida de monumentos e me colocarei acima dos palácios e castelos dos homens. Quando isso acontecer, o rei virá a esta cidade. Então, ela olhou para as minhas mãos, e outro sorriso acanhado enrugou seus lábios. Você tem a espada e a tocha. É hora de usá-las aqui. Ninguém que não honra o pai e a mãe pode me ver. Se você honrar os pais, dará espadas para os filhos e filhas. Suas palavras eram como fogo e mel juntos. Elas queimavam, mas também adoçavam e acalmavam. Eu não podia imaginar alguém que não quisesse ficar o mais perto possível dela. É óbvio que ela também podia ouvir os meus pensamentos e responder a eles. Como eu disse, a maioria só me vê como um monumento frio e embaçado. Quando as pessoas começarem a me ver como sou, serão atraídas a mim como uma criança no peito à sua mãe. Eu também fui criada para ser um desejo de todo o coração que busca. O rei e eu somos um. Você deve se lembrar disso. É preciso a luz dos pais e das mães, dos filhos e das filhas, para revelar-me como sou. Sou muito mais do que aquilo que você está vendo agora, e também sou como uma criança que você conheceu no vale. Ninguém pode me ver como realmente sou se não vir a glória da maternidade, bem como da paternidade espiritual. É porque muitos honraram somente os pais, mas não as mães também, que eles e seus frutos não permaneceram por muito tempo na terra. Você deve honrar os pais e as mães para gerar os filhos e as filhas. Ninguém que não vê a glória nas crianças pode me ver como sou. Tenho a sabedoria dos séculos e a sabedoria do novo nascimento. É a sabedoria dos pais e das mães, dos velhos e dos jovens, que o caminho da vida segue. Enquanto eu ouvia, fui levado às árvores que estavam alinhadas na avenida. Isso não escapou à sua atenção, e ela novamente respondeu os meus pensamentos. Sim, a mulher foi enganada e comeu do fruto proibido primeiro. Entretanto, o homem comeu dele mesmo sabendo o que estava fazendo. E não diz a profecia que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente? Sinto muito, respondi. É que fui tão ensinado sobre como as mulheres são tão facilmente enganadas que eu estava, na verdade, me perguntando se alguém poderia pensar assim em sua presença. Entendo porque muitos pensam assim, mas você deve entender isto agora. Aqueles que são remidos pertencem a uma nova criação. A mulher da nova criação é superior à da primeira. Quando você se torna parte da nova criação, seus pontos fracos se transformam em pontos fortes. Grande parte daqueles que têm os maravilhosos dons do discernimento é formada por mulheres. Lembre-se de que, na nova criação, todas as coisas se fazem novas. É por esta razão que aqueles que têm uma mente renovada não julgam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A mulher da nova criação está para ser revelada, e todos os que a virem irão honrá-la. Nem os meus filhos, nem as minhas filhas podem me ver como sou, a menos que comecem a olhar para mim juntos, abrindo seu coração para o que cada um deles vê. Os meus filhos e as minhas filhas devem profetizar.
Você deve dar tochas e espadas para as minhas filhas e os meus filhos. Do contrário, acabará como mais uma estátua nesta rua. Você está preocupado que as filhas se deixem enganar facilmente. Todos podemos ser enganados, mas a sabedoria das mulheres poderia impedi-lo de praticar muita tolice, como a insensatez de cortar aquela árvore. Quando ela disse isso, tremi. Entendi no mesmo instante que algo muito mais terrível do que eu imaginava havia acontecido. Eu só usei minha espada para cortar uma árvore que tinha o fruto do mal. Como isso poderia ser ruim? Que tipo de problemas isso poderia ter criado? Perguntei. Você não plantou uma árvore justa no lugar daquela. Agora, ela brotou novamente, e o poder do mal que há nela se multiplicou. Você não pode dissipar o mal, mas deve sempre preencher o lugar dele com algo bom. Do contrário, isso acontecerá. Mesmo não querendo sair da presença dessa grande rainha, virei-me e comecei a correr em direção ao lugar onde havia cortado a árvore. Enquanto corria, olhei de relance para trás a fim de vislumbrar mais uma vez sua grande beleza, e a vi fazendo sinal para as águias me acompanharem. A grande preocupação de todos era tão visível que cheguei a parar. Diga-me, o que há de mal nisso? Gritei. A grande senhora olhou para mim como se estivesse medindo as profundezas de minha alma. Eu sabia que ela estava pensando se eu aguentaria ouvir a resposta. Deve ter concluído que eu não conseguiria suportar, pois não disse nada. Então, uma das águias falou. Você entenderá logo o que aconteceu. Não estávamos preparados, e não acho que você esteja preparado para o que nos espera. Mesmo assim, devemos ir agora. A batalha por esta cidade e por muitas outras cidades já começou. Alguém bateu à porta e eu despertei assustado. O relógio ao lado da cama marcava 5h55. Era difícil saber onde eu estava. Me sentia entre dois mundos. Continuei a olhar para o relógio e orei pedindo graças para vencer o que havia de vir. Sabia que havia de fato uma ponte entre as esferas do céu e da terra, e que o que eu havia visto era muito real. Também pensei em como o tempo entre elas não era como parecia. Às vezes minutos ou horas na esfera celestial acabavam sendo anos na terra. Mesmo assim eu sabia que era hora de acordar. A batalha final estava realmente para começar. Então, percebi que não havia ninguém na porta do meu quarto. Tive de me sentar por um instante. Pensei no quanto valia a pena buscar a Jerusalém do Alto, como nenhum outro tesouro no mundo. É para isso que a igreja foi chamada. Não há sombra de dúvida de que, se ela for vista como realmente é, as nações virão para a sua luz. Quem não viria para ela? Como eu queria que cada igreja e cada cristão tivessem apenas um vislumbre dela, ouvissem sua voz, sentissem a grandeza de sua presença e a dignidade de cada movimento seu. Ela era uma mulher em toda a sua glória, uma noiva digna do rei. Eu me consumia na tentativa de encontrar uma forma de compartilhar o que havia visto. Desesperado, queria dizer a todos os cristãos que eles haviam sido chamados para fazer parte disso, mas minhas palavras eram extremamente insuficientes. Ela não faz parte da avenida de monumentos. Ela faz parte da colina mais alta para que todos possam vê-la. Pensei, mas minhas palavras pareciam tão mirradas e mortas quanto os outros monumentos. Comecei a desejar as palavras de vida. Então comecei a pensar na iminente batalha. Um temor apoderou-se de mim como um cobertor negro. A minha força se foi. Eu estava tão cansado que fui vencido pelo sono. Então, eu a vi novamente. Ela não era mais uma estátua na Avenida dos Monumentos. Era uma guerreira que usava uma armadura brilhante. Estava mais magnificente do que as palavras humanas podem descrever. Sua presença exalava graça e força, o que me enchia de medo.
Ela olhou bem nos meus olhos enquanto o sorriso mais sincero e radiante passava por seus lábios. Não tema. Eu também fui trazida a este mundo para a batalha que está à vossa frente. Devo ser conhecida como a própria maternidade, mas também devo ser conhecida como uma guerreira. Não tema. A luz que está em nós é maior do que as trevas. Chegou o tempo de a luz ser vista. É tempo de lutar.